Olá, sejam muito bem-vindos ao Primeiras Damas Podcast, o podcast feminino da Serra Gaúcha, onde a gente fala sobre tudo aquilo que atravessa o mundo, o universo feminino. E se você está chegando agora, já deixa o seu like aqui e não esquece de se inscrever, também deixa o seu comentário, porque o tema de hoje é um daqueles que mora na cabeça, mas também no peito, na pele, na respiração, até na alma. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Essa palavra que parece ter virado parte do vocabulário diário, mas que carrega um peso enorme e silencioso na vida de tantas mulheres. Será que a gente normalizou se sentir ansioso o tempo todo? Será que a gente aprendeu a conviver com esse turbilhão interno como se fosse o normal? E o mais importante, como cuidar de si quando a mente grita e o coração aperta? Para isso, eu trouxe uma convidada com propriedade no assunto. Ela é psicóloga clínica há 8 anos, especialista em atender o público adulto com demandas profundas, como ansiedade, depressão, autoestima e relacionamentos. Mas, além do currículo impecável, ela é uma mulher de fé, casada há 17 anos com Isaac e é mãe da pequena Esther, que está prestes a completar 1 aninho. Ela é movida a café, conversa boa e muito aprendizado. Uma eterna estudante da mente, da alma e da vida. E mais do que tudo, uma cristã convicta que vê em Cristo o fundamento e o norte da sua caminhada. Hoje ela está aqui para abrir com a gente esse tema, né, com leveza, com verdade, com acolhimento. E seja muito bem-vinda, então, ao Primeiras Damas Podcast, Manuela. Paty, que amor. Muito obrigada pela apresentação. E também o jeito que tu apresentou o tema aqui, eu acho que já dá pra gente dar umas pinceladas, puxar algumas coisas da tua própria apresentação. Mas, primeiro, uma honra estar aqui. É um espaço que é aberto, assim, para o público aqui da nossa região. E como estava fazendo falta um espaço como esse para a gente justamente dividir tanto a parte profissional, quanto a parte pessoal, quanto as nossas vulnerabilidades, né? E eu acho que ainda mais agora, com a inteligência artificial, as nossas histórias é justamente o que vão nos lembrar, né, da nossa humanidade, das nossas vulnerabilidades, do subjetivo. Então, esses espaços, assim, são tesouros para que a gente continue construindo, né, histórias. Bacana, parabéns. Obrigada, eu fico Parabéns. muito feliz. E assim, esse contato com a Manuela não é de hoje, gente, é do ano passado. A Esther estava no forninho ainda, quando eu entrei em contato com a Manuela pra gente fazer um episódio. Era na outra temporada ainda, então, mas era pra ser agora, né? O destino nos uniu novamente para esse momento, pra gente falar, então, sobre ansiedade, né? Esse assunto que ele precisa ser falado. Muitas vezes ele é rotulado, né? Mas agora a gente vai desmistificar nesse episódio. Vamos. Então, vamos começar com a ansiedade. Ele virou, querendo ou não, o novo normal. E como que tu vê isso? Tu acha que a gente aprendeu somente a conviver com ela? Como que tu acha que as pessoas também chegam no teu consultório, né? Primeiro, assim, qual é a tua visão sobre isso? Aprendemos a conviver com ela porque ela é um novo normal? Tá. Muitas coisas mesmo tu trouxe ali na apresentação, do tanto que a ansiedade, ela pode ser silenciosa, né? E às vezes a gente não vai se dando conta, a gente vê, a gente imagina que, é meu jeito de ser, eu sou uma pessoa preocupada mesmo, eu sou uma pessoa ansiosa, eu ajo assim nas situações, eu sou um pouco impulsiva, desde pequena eu sou assim, né? E a pessoa vai acreditando que, na verdade, é um jeito de ser dela e não a própria ansiedade. Só porque ela não se rompe em crises de pânico, em crises mais intensas de ansiedade, não quer dizer que ela esteja ali de forma silenciosa, como tu pontuou, né? E esse é um grande risco. Quando a gente não acaba menosprezando, né? Como se tu não desse bola aos prejuízos que já tem acumulado aí na tua vida. Porque aí a gente faz, sim, essa separação de ansiedade adaptativa da desadaptativa. Existe, sim, essa diferença, né? Do normal e o que não é normal. O que não é saudável. E porque ela é uma emoção, né? É difícil a gente viver sem ansiedade. Né? Nossa. Se tu olhar, Paty, a gente mesmo, antes de começar aqui o programa, a gente estava falando de ansiedade, né? Porque faz parte da nossa vida. A gente leva muitas vezes como o normal, e aí o que a gente fala, né? O que eu escuto também muito das pessoas, quando eu falo de ansiedade, porque eu sou ansiosa, mas eu também... Então,
todo mundo se rotula como ansioso, né? E como tu disse ali, e a pergunta já agora, tem um limite entre o que é sentir ansiedade e o que é ser ansioso? Existem características que vão fazer com que o transtorno apareça, né? Que a gente possa falar no diagnóstico. Então, a frequência, a duração que a pessoa se sente ansiosa, né? Os prejuízos que vão sendo acumulados, porque geralmente uma pessoa ansiosa, ela vai evitando lugares, ela vai evitando situações. Então, isso vai acarretando prejuízos para a pessoa. Então, não que exista limite, ó, daqui... eu sou uma pessoa assim tão claro, sabe? Não. Por isso que é tão importante na avaliação do psicólogo ou do psiquiatra pegar toda essa íntegra dos pensamentos, das emoções, das situações, da parte fisiológica, né? Eu sempre digo que falar de ansiedade, a gente acha que é simples, que é um assunto que tá aí na boca do povo, todo mundo fala, todo mundo sabe um pouquinho. E fazendo um parênteses, pessoas ansiosas sabem muito sobre a ansiedade, só que às vezes não sabem o que fazer com tanta informação, né? Então, justamente porque não é simples, é algo que é como se fosse assim sabe um lençol de elástico, quando a gente puxa um lado e vem os outros? É assim que funciona o tratamento, a gente vai ter que olhar para todos os lados. Às vezes a gente não se dá conta, mas estaciona o carro pertinho do lugar onde a gente tá, justamente porque se alguma coisa acontecer de errado, eu sei que rapidinho eu vou até o carro. Né? Então, eu vou sentar na sala de aula, eu escolho já sentar pertinho da porta, porque se acontecer alguma coisa, eu já saio rápido, vou pro banheiro. Então, a gente vai tomando precauções, assim. Essa é a ansiedade desadaptativa. A ansiedade adaptativa e saudável é justamente aquela que eu vou sentir vindo num podcast aqui. Então, ela é natural, é normal, eu nunca fiz isso na vida. Eu vou pegar o carro pela primeira vez, vou dirigir numa estrada onde eu nunca estive, eu vou entrar num lugar que, para mim, por exemplo, uma academia, né, que tem muitas pessoas, nunca fui lá, vou sentir ansiedade. Então, ansiedade saudável é aquela que, em situações de forma específica, ela vai aparecer, é normal, é da sobrevivência, é parte da gente, para nos proteger. É isso que eu ia te perguntar também agora, sobre se a ansiedade, ela tem um propósito, ou ela tá tentando comunicar algo, tipo assim, que nem tu falou ali. Eu, por exemplo, eu não consigo, com ambientes que tem muitas pessoas, eu não consigo ficar bem. Eu estou bem. Não tô. Ambientes com muitas pessoas me causam ansiedade. E mesmo que, por exemplo, uma academia, eu vou pra academia, eu sei que tem muitas pessoas. No primeiro dia eu vou me sentir ansiosa, mas eu sei que no segundo dia, se tiver muitas pessoas, eu também vou me sentir ansiosa. Esse já é um olhar, é um propósito. Eu não sei qual é o propósito disso dentro de mim, vamos dizer assim, né? E qual o propósito, então, da ansiedade na vida da pessoa? É avisá-la que algo vai acontecer? É sofrer antecipadamente? O que é, na verdade? Qual o propósito da ansiedade? É sobrevivência. É sobrevivência, é proteção, né? A ansiedade serve para isso. Porque se a gente se preocupa, se eu não me preocupasse em vir aqui, daqui a pouco eu nem ia estudar muito conteúdo, não, eu dou conta, né? Não, eu fui dar uma olhada, eu fui ver coisas diferentes para trazer, né? A preocupação, essa ansiedade, ela gera uma energia. E justamente uma energia que a gente volta a produzir. Agora, se essa ansiedade acaba nos paralisando, e aí que se soma prejuízos na vida, né? Aí sim a gente está falando de um transtorno, de uma ansiedade, uma patologia, que pode estar aí dentro de alguns dos diagnósticos, né? Do quadro de ansiedade, a gente tem o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E nele existem, então, dentro do quadro de ansiedade, existem os transtornos, né? E um deles se chama transtorno de ansiedade generalizada, que é para ser essa ansiedade mais diária, do cotidiano, essa apreensão, essa tensão, preocupação, né? Então, aí a gente começa a diferenciar. Tem alguns sintomas físicos, assim, que podem ser da ansiedade? Podem ocorrer em algum momento e serve como alerta? Serve como alerta, sim, o coração. Lógico, assim, ó. Primeiro falando de sintomas físicos, então, que é o suor,
o taquicardia, o coração acelerado, né? O pensamento acelerado, tremores, a pupila dilata. Só que tu vê que é interessante, né? Porque cada um também desses sintomas, a gente vai ver que eles têm um porquê na natureza, né? A gente soa justamente porque se alguém tentar nos agarrar, a pessoa vai deslizar. Né? A gente fica com a pupila dilatada porque se tiver escuro e tiver um feixe de luz, a gente consegue enxergar aí uma fuga. Né? Então, tudo tem um porquê. A gente justamente fica ali com o coração acelerado para produzir mais oxigênio para o sangue e para os músculos e a gente poder lutar ou fugir, né? Fugir, lutar ou paralisar, que é justamente isso que o sistema autônomo da ansiedade faz o nosso corpo sentir. Só que, olha só que interessante, Paty, porque quando chega para nós, no consultório, uma pessoa que a gente tá vendo que ela tem ansiedade, primeiro a gente vai investigar com o médico, né? Porque há a possibilidade de ter alguma desregulação hormonal ou algum uso de substância que ela tá fazendo, alguns remédios podem provocar isso no corpo, né? Ou então questões do próprio coração mesmo, né? É por isso que a gente encaminha para o cardiologista. Então, é tão importante esse check-up antes de chegar para nós também e poder, não, pera, é uma ansiedade patológica, porque muito da nossa intervenção vai ser com exposição, então a gente precisa saber se tá tudo bem. Para saber, ela tem que se expor aquilo para saber o que ela tá sentindo, vamos dizer assim. É interessante. E a questão de dores físicas, não é nem dores, mas agora, voltando, né, o assunto para a dor emocional, que também reflete daqui a pouco uma dor física, pela ansiedade também pode ocorrer. Né? Aquela, eu não sei, a dor no estômago, vamos dizer assim. Sim. Eu me sinto ansiosa, começa uma dor no estômago. Né? O estômago a gastrite, parece... algo nesse sentido, que também tem um porquê, né? O nosso estômago começa a fabricar mais ácido para justamente ter mais nutriente e a gente poder correr. O nosso corpo é muito sábio. A questão é, isso pode acontecer a gente vendo uma televisão. Aí começa a ficar preocupante, entende? A gente tá de boa olhando uma televisão e o nosso coração dispara. E aí, que estranho, né? Não parece não ter nenhum sinal de ansiedade. Mas, na verdade, há, né? O nosso corpo, ele... E às vezes, assim, Paty, a gente tá num mundo globalizado, cheio de notícias, a gente tá vendo uma televisão, aparece uma propaganda, um destaque falando, você já pensou na aposentadoria? Aí aquilo já vem a ansiedade de novo, né? Então... a gente precisa aprender a lidar com essa ansiedade que é adaptativa, que é de estressores do dia a dia. Só que quando fica demais, a gente precisa observar isso na gente, né? E realmente você tocou num assunto muito importante agora, que é a questão de TV e também as redes sociais, né? Quando a gente... já aconteceu comigo de eu estar olhando TV até olhando... Eu não lembro se era uma série, alguma coisa assim. Eu já estava premeditando o que iria acontecer, eu já estava sofrendo por uma série de TV. Entende? Então, olha só. Isso é muito louco, mas acontece muito. Inclusive, se acontece com você, já comenta aqui embaixo. Porque é uma coisa que é recorrente. E não é uma vez me aconteceu. Acontece quando eu me sinto... um exemplo, né? Uma pessoa... duas pessoas se beijando, gente. Eu sinto vergonha alheia, às vezes, que tipo, tem alguém espiando na cena mesmo. Tem alguém que tá espiando, tá vendo o que a pessoa tá fazendo de errado, eu sinto vergonha alheia. E me gera uma ansiedade. Isso é muito louco, né? E as redes sociais, né? Que tanto nos cobram. Que estão aí por bem e por mal também. O que tu tem a dizer... antes de eu falar sobre a pandemia, que também, né, gerou muito mais ansiedade, muito mais pessoas ansiosas, o que tu tem a dizer como psicóloga, como a parte clínica sobre as redes sociais, o que elas causam sobre a ansiedade, assim? O que tu acha? Qual é o teu pensamento sobre isso? Que pena que ela não veio com manual de instrução, assim, né? Deveria ter vindo. Porque a gente agora, enquanto adultos, a gente precisa criar esse manual. A gente... é muito fácil manejar um bebê e uma criança. É hora de tomar banho, é hora de tomar banho. É hora de comer, vamos comer. É hora de brincar, vamos brincar. Né? Agora, manejar adultos é muito difícil. E, às vezes, esse adulto dentro de nós, ele não tá tão amadurecido assim para lidar com uma rede social. Né? Então, a gente precisa criar as nossas regras. Né? Quanto tempo eu vou ficar? Quem eu vou seguir?
né? É importante. Essa questão de seguir pessoas, agora vem muito a calhar isso, porque tá se falando muito sobre seguir pessoas reais do que seguir influencers, que eu nunca terei uma vida daquela, vamos dizer assim. Nunca terei uma rotina daquela. Claro, pode chegar sim, pode tentar chegar. Mas a gente vê um mundo, muita perfeição que causa ansiedade. Que causa, né, eu nunca vou chegar nisso, eu nunca vou conseguir isso, mas eu continuo seguindo aquela pessoa, não como fonte de inspiração, mas daqui a pouco como fonte de ansiedade. Nossa. E é isso que... É verdade. Eu vejo que muitas pessoas também estão saindo de rede social. É um momento que as pessoas estão olhando mais pra dentro de si mesmas e não olhando tanto a rede social, até deixando, né, excluindo, enfim, não entrando mais. E outras estão tendo a consciência, então, de seguir realmente aquilo que faz sentido. Que mostra a vulnerabilidade, que mostra a verdade, e não só o que vai ao desencontro disso, né? Nossa, perfeito. Então, eu acompanho muito os vídeos aqui no YouTube que falam sobre isso, né? Pra gente também ficar por dentro do que tá acontecendo. Um pouco nesse meio da rede social. TV nem tanto, mas mais rede social. E ali, voltando para dores físicas, né? De emocional, tem pessoas que nem desconfiam que elas podem estar sentindo sintomas, que elas deveriam talvez procurar um médico, como a gente disse antes, que vem do emocional. Tu acha que o emocional, ele tem total sentido em dores físicas, até crônicas, vamos dizer assim? Tipo assim, eu sinto ansiedade, tenho depressão. E isso acaba ocorrendo doenças, né? Ocasionando doenças que vai para a parte física, né? Como dizem que o emocional causa doenças. Exatamente, né? Tu disse bem, crônica. Né? Se não tratada, a ansiedade, ela pode ficar crônica justamente pelos prejuízos que vão sendo acumulados, né? E a gente pode falar até de isolamento, a gente pode falar de outros diagnósticos como depressão, né? Então, às vezes chega uma pessoa para nós, né, em tratamento, e a gente vê um quadro de ansiedade, mas que já tem depressão, né, já tem, de repente, um transtorno de estresse pós-traumático. Então, fica assim, a gente olha para esses diagnósticos e a gente pensa assim, poxa, por onde começar, né? E a gente, na entrevista clínica, por isso que é tão importante estar diante de um profissional, para justamente entender onde começar, por onde eu começo esse autoconhecimento e trazer mais qualidade de vida para nós, né? Mas, sim, Paty, eu acredito que a ansiedade... Eu vou te contar uma história, assim, porque eu acho bem bacana para entender bem melhor, assim, essa diferença da ansiedade adaptativa e desadaptativa, tá? Porque se a gente fosse controlar toda a nossa vida, né? Se a gente fosse morar num lugar, de repente, onde a gente fosse receber uma alimentação em tal horário, a hora que tu acorda é tal, a hora que tu vai dormir é tal, a tua companhia é essa, tu não vai estar sozinho nunca, né? O lugar que tu vai andar é esse, né? Justamente esse lugar, assim, me parece muito controlado, previsível, porque a ansiedade é justamente essa preocupação, se acontecer o pior, né? Esse medo de enfrentar situações. Mas se a gente for morar nesse lugar tão controlado, a gente vai ficar mais tranquilo, né? A questão é que esse lugar é uma prisão, né? Prisões são assim. Existe lugar para tudo. A gente sabe exatamente como vai ser o nosso dia, assim, né? Então, a gente não cria muito uma ilusão de que algo muito diferente vai acontecer. Só que a questão é que a vida nos deixa ter essa liberdade, sabe, Paty? E quando a gente enfrenta as situações, a gente vai justamente tem que abraçar todo o desconforto que vem junto. E quando a gente não consegue lidar com esse desconforto, é que daí sim a gente vai tendo esses prejuízos, evitando as situações, a nossa autoestima baixa também, né? Acaba que diminui a nossa autoeficácia, as nossas experiências, então a gente não consegue avançar, a gente não vê uma evolução. Como, por exemplo, eu vou tentar fazer um link também com o que tu trouxe em relação às redes sociais, que sim, é um problemão, né? Se a gente não tem esse manual. Porque ali a gente justamente vê a vitrine do outro,
a gente acaba se comparando de forma injusta com a nossa própria vida, né? E a pessoa só mostra o que ela quer, são recortes, e a gente acaba olhando para essa perfeição e idealizando uma coisa que não compete com a nossa vida, não compete com a nossa realidade, né? E a gente tem que justamente ver, bom, o que que é perfeição, então? Né? A gente poder parar para pensar nessa palavra, porque às vezes ela está muito distante da realidade que todos nós vivemos, né? A perfeição, ela é saudável quando ela nos leva a evoluir, quando ela nos leva a ser flexível, a ver que não, eu cometi esse erro, mas na próxima eu posso melhorar. Agora, a perfeição que nos paralisa, que só critica, essa perfeição, ela não é nada saudável, ela é adoecedora, né? Exatamente, uma coisa que tu me falou agora e chamou muito a minha atenção, que é a previsibilidade, né? Qual o oposto de se sentir ansioso é tu ter uma previsão, né? Ser previsível. Aí tu não se, quem falou, tu não se sente ansioso, mas também pode estar numa prisão. E até uma fala da convidada da semana passada, que foi a Sindel, foi que ela disse que ela perdeu oportunidades por esse sentimento, pela insegurança, porque a ansiedade te deixa inseguro. Né? Que é aquela coisa que tu disse, é uma questão de sobrevivência. Então, tu vai evitar aquilo que te dá desconforto e te tira do previsível. E, pensando nisso, né? Tem como o corpo, ele te antecipar que tu vai se sentir ansioso ou que aquilo vai te tirar de uma zona de conforto. É um sinal, vamos dizer assim, um sinal de alerta, que nem tu disse. O olho, né? A pupila dilatando. Um tremelique, né? Que isso é mais do que normal. A mão gelada. Tô falando tudo que eu tô sentindo. Mas esses sintomas, eles vêm acompanhados, vamos dizer assim, ou eu sinto tremedeira, vamos dizer assim. Isso é uma coisa muito normal, é uma coisa muito habitual. Quando tu sente ansiedade, me diz uma coisa que é normal e uma coisa que não. Isso aqui é um alerta. Tu trouxe 2 pontos aí, eu não quero deixar de responder, eu acho que é bem importante. Uma que o corpo vai falar sim, e muitas vezes ele fala antes, muitas vezes, ele fala antes do que a gente tenha consciência de que aquilo é um perigo, de que aquilo não é um perigo, né? Vou te dar um exemplo, vamos imaginar que a gente tá numa floresta. Então, a gente tá andando, eu e a Paty andando, fazendo uma trilha, e a gente vê daqui a pouco um galho, né? Só que antes de perceber que é um galho, a gente se assusta. O corpo, né, reage àquilo, achando que pode ser uma cobra, algo mais perigoso para nossa sobrevivência, para nossa vida. Antes a gente vai reagir e depois a gente vai pensar. Isso é uma questão de caminhos neuronais do nosso cérebro, né? Então, primeiro ele chega no límbico, no sistema límbico, emocional, e depois ele faz um caminho para o córtex, que é justamente essa parte da análise, do raciocínio, né? Então, existe sim essa diferença, o corpo vai falar antes, tá? Muitas vezes. E a segunda pergunta era em relação, deixa eu tentar lembrar, o que é normal e o que não é normal, né? Em relação à ansiedade. Eu vou te dar outra historinha, assim, eu gosto de histórias pra gente poder entender. Vamos imaginar que a ansiedade é como um alarme dentro da gente, um alarme de incêndio. Só que ela pode estar desregulada se eu for acender apenas uma vela. Eu já acendi uma vela, a ansiedade já vem, né? E não é pra tanto. Não é pra correr, não é pra lutar, não é pra fugir, mas ela já vem. Outra historinha que eu também costumo contar no consultório. Pode ser um alarme de um carro, né? Para que existe o alarme de um carro? Para quando vir, né? Daqui a pouco alguém assaltar o carro, vai disparar aquele alarme. Mas ele pode estar sensível e só de passar um caminhão mais pesado na rua, o alarme dispara. Então, essas são as diferenças de ansiedade habitual, da saudável e da ansiedade desadaptativa. Entende? Quando, por exemplo, assim, então, sentir ansiedade, estar aqui apresentando, normal. Agora, se eu pensar, e aquele pensamento, só de pensar que eu vou ter que apresentar, já me causar ansiedade muito antes e eu sofrer com aquilo, isso não pode. Por isso que eu te disse assim, a grande diferença
é a frequência que tem. Então, vamos imaginar que tu me convidou para esse podcast, falta um mês, né? E eu já tô sofrendo por esse dia e realmente eu não durmo de noite, eu começo a me alimentar mal, então começa a acarretar prejuízos, né? Eu começo a catastrofizar e a ansiedade tem muito disso, né? Aparece assim no pensamento, e se? E se eu errar? E se eu falhar? E se eu fracassar? Se eu falar uma bobagem? E é importante a gente trocar essa palavra pelo de e se, tá? O que eu posso fazer por isso? Porque nos dá uma ação, tá? O que eu posso fazer se eu errar? Bom, o que eu posso fazer para me prevenir automaticamente uma estudar. previsibilidade. Tu tá prevendo o que pode acontecer e o que tu vai fazer se aquilo realmente aconteceu, sair dos trilhos, Exato, né? Exato. E como eu lido com a culpa se ela vem? A culpa de, eu estou ansioso, deixei de ir no podcast ou deixei de fazer tal coisa que vai me levar para tal caminho. Eu sei que aquilo vai me fazer bem. Vou sair da zona de conforto, aquilo vai me fazer bem, mas eu não fui. Como eu lido com a culpa? Porque é isso, tu perde oportunidades, tu se sente muito culpado, e foi o que o sintoma de ansiedade te causou. A culpa, Paty. A culpa nem sempre tem uma consciência clara do porquê, sabe? Uma questão racional clara, uma explicação para ela, né? Podem ter N motivos de por que essa pessoa deixou de vir numa entrevista, numa oportunidade. Então, a culpa, a gente precisa entender, assim, os fatores no que ela se fortalece, entende? É no sentido de falhei. Entende? Não fui, perdi a oportunidade, falhei, e agora estou me sentindo culpada, porque essa ânsia... E aí estou me sentindo mais ansiosa ainda. Sim, porque é um ciclo, né? É um ciclo. Eu evito ir, aí eu sinto a culpa, daí logo me sobe a ansiedade, eu posso ter pensamentos de fracasso, então vê só, eu sou fracassada mesmo, né? Me convidam para uma oportunidade dessa e eu não vou. Então é um ciclo. E como que a gente quebra? E uma parte da psicoterapia traz isso, que é as exposições. Não, pera, se é importante para ti, vamos caminhar nessa direção que tu valoriza. E quando a gente caminha na direção que uma pessoa valoriza, a gente aprende a abraçar o desconforto também. Quando uma questão é muito importante para mim, que é valorizada, eu abraço tudo. Então, se eu vou ter que abraçar a vergonha, eu vou ter que abraçar a ansiedade, a gente coloca ela sentada perto da gente, sabe, Paty? Porque se eu esperar não ter ansiedade, não ter medo, não ter mais esse pensamento que vão pensar de mim, eu não vou mais agir na vida. Eu vou ter que começar a abraçar esse sentimento. E o que eu tive uma crise, tá? Vamos dizer assim, inventar agora aqui. Eu tive uma crise, eu me expus, aí eu senti ansiedade de novo, eu senti os mesmos sentimentos. Tu acha, tem pessoas que realmente elas precisam procurar algo ou uma ajuda ainda mais profunda quando ela se expõe, mesmo assim aquilo não vai embora? Tá. Acho que tu traz um tópico bem importante, porque a gente entra já pro lado de uma avaliação, né? Se eu procuro, se eu não procuro ajuda, né? E quando a gente vai numa conversa com um médico, não quer dizer que tu vai seguir aquele tratamento, né? Tu vai justamente conversar, é uma questão de autoconhecimento, tu vai dizer o que tu tá sentindo, porque quem vai dizer se tu precisa ficar em tratamento, seja medicamentoso com um psiquiatra ou em psicoterapia com um psicólogo, são esses profissionais junto com a tua, né? O profissional é expert, né, nessa parte medicamentosa, o médico e o psicólogo nessas partes de teoria, enfim, mas ele vai entender através do que tu tá falando, porque tu te observa, né, se é de ficar em tratamento ou não. Mas, Paty, uma coisa bem importante que eu gostaria de levantar aqui, a dificuldade que as pessoas têm, assim, de procurar os profissionais para conversar e daqui a pouco ficam tirando conclusões através da rede social, do Reels. Eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão então, sabe? Até do Google também, né? Do Google, agora do ChatGPT também, né? Então, a gente poder usar como fonte de informação não há mal nenhum, mas ao mesmo tempo, poxa, vamos olhar, porque isso é muito sério, né? Existe toda uma subjetividade que a inteligência artificial ela não vai alcançar, que enquanto
numa sessão, numa conversa, a gente vai chegando a algumas conclusões que são delicadas, né? Que são da experiência humana. Então, a avaliação é muito importante. E às vezes a gente menospreza isso, né? Não, com certeza, até para uma qualidade de vida, né, que a pessoa tá procurando, porque ser ansioso e estar ansioso, qualquer uma das duas, não é bom. Ela te impede de conseguir, de alcançar coisas que você almeja, que você sonha. Daqui a pouco sonha tanto com uma oportunidade que daqui a pouco tá batendo na tua porta e por ansiedade, né, tu acaba não indo, não conseguindo, vem a frustração e como tu mesmo colocou, é um ciclo. Aí tu precisa sair desse ciclo, precisa muitas vezes, né, procurar uma ajuda psicológica para isso. Tem uma ansiedade que se chama ansiedade social, né? Não sei se você já ouviu falar dela. Que é justamente esse medo de desempenho, de apresentar, ou de estar numa reunião, ou de estar, então, apenas almoçando em público. Em público. E nessa ansiedade, justamente, se a pessoa começa a evitar encontros sociais, ela vai diminuir a habilidade dela social. Ela não vai conseguir conversar, de repente ela vai ter menos ferramentas sociais, um traquejo social pobre. Então, justamente uma coisa vai levando a outra, por isso que esse ciclo ele faz sentido. Então, se eu tenho menos habilidade social, lógico que eu vou sentir mais ansiedade, então eu vou evitar ainda mais e assim por diante. Acho que um ponto bem importante é a timidez, né? É que nem eu já ouvi várias histórias e aí a gente escuta histórias e a gente se sente ali conectado com aquela pessoa que falou aquilo, que foi de muitas vezes até meme, fui parar lá no outro ponto porque fiquei com vergonha de puxar a cordinha. Tipo, a única pessoa que tinha que levantar para puxar a cordinha do ônibus era ela. Então, ela, quando parou, ela desceu. Nossa, sim. Então, são sinais que a gente é engraçado e a gente se conecta porque em algum momento a gente também se sentiu assim. Claro. Um exemplo, estou no restaurante comendo, vou lá, tipo, estou com meu marido, fui lá junto com ele. Agora, quando que eu tenho que levantar para ir sozinha num buffet, pegar, me servir, todo mundo tá me olhando, aí já começa a ansiedade, trabalhar antes, então é um modo preocupante, mas que acontece muito. A gente escuta muito isso. E tem, além desses, outros milhões de casos que são alerta, que não tá tudo bem. Tu se sentir ansioso e envergonhado de levantar para ir pegar uma comida. Se sentir ansioso. Perfeito. Passar o teu ponto, né? Imagine se você mora lá no interior, que um ponto entre um ponto e outro é longe pra caramba, né? O tanto que tu vai sofrer com aquilo, porque tu vai ter que caminhar. Então, tu vai ficar no caminho te martirizando. Por que eu não parei antes? Então, são pontos de atenção, né? Que a gente tem que ficar. Com certeza. Eu já passei, gente. Quem já passou também comenta aí o que tu passou. Conta a história pra gente ler, que eu vou ler e responder todas depois. Perfeito. E pra isso, tu acha não, tenho certeza que existe. Mas técnicas que a gente pode fazer. Eu tô me sentindo ansioso, Manuela. Como eu faço? O que eu posso fazer para que eu possa, talvez não sumir com ela, mas diminuí-la? Com certeza. O autocuidado, ele é bem importante, né? Tu saber lidar com essa ansiedade. E aí é outro fator que a gente tem para entender se a nossa ansiedade é uma ansiedade que precisa já de uma observação clínica junto com um profissional. Porque algumas estratégias que eu posso até passar aqui, rapidinhas, elas fazem sentido e nos ajudam, né? Só que se daqui a pouco tu vê que uma oração não fez sentido, uma meditação que eu fiz não fez sentido, né? Uma atenção plena, que tem também no Mindfulness, tem muitas ferramentas para a gente poder focar no aqui e agora, né? Não faz sentido para mim, parece que eu tô sempre muito agitada. Opa, então são estratégias que eu não tô conseguindo relaxar, né? Aí a gente parte, sim, para essa avaliação. Tu quer que eu diga algumas técnicas? Assim? Sim, pode falar. O pensamento catastrófico é algo que geralmente pega, assim, pessoas ansiosas, né? Então, tem essa questão do e se o de ruim acontecer, né? Eu vou viajar, vai que aconteça algum acidente, vai que alguém morra, enfim.
Então, uma coisa que a gente costuma trazer a pessoa para a realidade é falar de probabilidade e possibilidade, porque às vezes a gente acha que tudo é possível que aconteça, mas qual que é a probabilidade real que aconteça, né? Então, é possível que eu andando no centro, sei lá, de Porto Alegre, um móvel caia na minha cabeça. Vamos imaginar que alguém está fazendo uma mudança e cai um móvel na minha cabeça. Mas qual é a probabilidade disso acontecer? É baixa. Mas se uma pessoa ansiosa é capaz de ficar pensando, ruminando e preocupada em relação a isso, entende? Como o caso perfeito que trouxe em relação ao restaurante. Eu vou almoçar, vou pegar meu prato. Vai que eu deixe cair esse prato. Vai que todo mundo vai ficar me olhando, né? E a gente poderia chegar em psicoterapia até uma exposição dela derrubar esse prato de propósito. E ter que lidar com essa ansiedade natural e normal. Entende? Porque me diz o que há de ruim. Vamos, né? Se a gente parar para pensar na realidade, pessoas quebram coisas. É que nem tem uma pessoa que eu sigo lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição, eu vou lembrar do nome dele, né? Que ele fala sobre isso, ele fala sobre mentalidade, sobre essa questão de se expor para realmente quebrar esse ciclo, né? E ele, inclusive, tem vídeos que ele faz no meio de pessoas, no shopping, gritando, falando assim, para realmente, eu acredito que ele se expõe a isso naqueles vídeos passados, né? Ele se expõe a isso para realmente ele se superar. Né? Então, aí, no que tu falou ali, linkei com o que ele fazia. Só que, claro, né, muitas poucas pessoas vão fazer isso. Ali no meio da praça, fazer gritar. Né? Porque isso, a gente fica com essa pressão social. Ao mesmo tempo que tu tem que tirar aquilo da tua cabeça, da ansiedade, tu tem que destruir aquele inimigo, né? Ao mesmo tempo, tu fica pensando no outro inimigo, que também pode vir, que é os ataques, que é, né, o medo do que o outro vai pensar, vai falar. Sim. Então, é bem complicado, né? E aí, por isso que eu trouxe esse exemplo clínico, porque a gente toma cuidado de fazer toda uma lista de exposição. Com pensamento catastrófico. Qual? Não, os pensamentos que estão vindo aqui. Pensamentos automáticos, né? Eles aparecem. Tem a ver com o que a gente é, com as nossas crenças. E eles aparecem muitos. Por isso que a gente fala de pensamento automático. Eles vêm, a gente não sabe nem de onde, né? E muitos ainda a gente nem tem consciência. Eles nem chegam à consciência. O nosso coração dispara, a gente se sente inquieto, nem sei porquê. Nossa, aí o paciente chega pra mim em sessão, né? Eu tô com o coração acelerado, mano, eu tô inquieto, mas eu não sei por quê. Mas no fundo a gente vai investigando, a gente vai chegando lá, né? Às vezes pode ser um gatilho, um cheiro que te remeteu a alguma lembrança, uma cena que tu viu ali rodando o celular te levou a algum gatilho. Que aí tu lembrou de algo que tu te lembrou aconteceu. de algo, aí esse pensamento veio de forma automática, já gerando essa ansiedade, sabe? Então... E é uma coisa realmente que acontece, até você se sentir tanto bem quanto mal, né? Sobre cheiro, sobre situações. Isso é muito, muito real. E eu tenho uma coisa, assim, que certas coisas eu não lembro, porque realmente eu acho que é uma defesa do meu corpo, né? Pode ser uma defesa, como tu disse, que o corpo da gente é muito inteligente. Eu tô me auto falando aqui que eu acho. Eu acho que é, porque eu li já algumas coisas a respeito, que o nosso corpo, ele se defende, nessa defesa ele acaba, não é tirando a memória dali, mas meio que apagando uma coisa assim, daquilo que te fez passar por alguma coisa, tu sofreu. Um exemplo é quando tu passou vergonha. Quem é que já não passou uma vergonha na escola? Né? Tem coisas que tu consegue esquecer e tem coisas que não. E quando aquilo quando tu te coloca novamente, tipo, apresentar um trabalho de escola, que já vem a ansiedade, eu já sofri um dia antes, né? Ah, eu vou ter que apresentar. Eu já ia lá tremendo, né? Assim, ó. É que nem a gente tava falando no episódio passado sobre insegurança. Então, quando isso vem desde lá da escola, desde criança, e tu não trata aquilo, ela te acompanha na parte adulta e tu acaba não desenvolvendo, perdendo a oportunidade, tudo que pode vir
desde criança. E por medo tu vai paralisando, né? Aí as crenças, que tu acabou de falar antes, né? As crenças, a gente... As crenças. Né? Que é moldado, a criança é moldada aquele ambiente, as crenças, o que a família acredita, o que o ambiente Acima acredita. de tudo. Exatamente. E muitas pessoas chegam até o consultório e aí tu já capta a questão que ela vem com crenças que as limita. Acontece muito no consultório. Sim, porque eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e essa é a chave da minha abordagem, né? A gente justamente entender como aquela pessoa interpreta o mundo, interpreta a realidade que está na frente dela. Cada um de nós tem uma forma de interpretar o mundo, só que às vezes essa forma tá justamente, como a gente está focando na ansiedade, tá catastrófica. Então o mundo é um perigo. Né? O mundo é um perigo, o outro eu não posso confiar. Então a gente vai chegando nessas crenças para justamente encontrar as evidências. Não, pera... Né? No passado, de repente, ok, até fazia sentido em algum momento da tua vida tu ter criado essa desconfiança das pessoas. Mas hoje em dia, enquanto adulto, que tu pode escolher os teus vínculos, que tu tem vínculos saudáveis, vamos olhar para isso, né? Então, a gente vai trabalhando essas crenças nesse sentido. Agora uma pausa para um momento especial no podcast. Falar dos nossos parceiros que fazem toda a diferença quando o assunto é transformar ideias em realidade com criatividade e propósito. Se você quer dar vida a um projeto em vídeo, seja institucional, comercial, social ou podcast, o Estúdio HTA é o parceiro ideal. Com mais de 14 anos de experiência no mercado, eles sabem como traduzir mensagens em vídeos que conectam, emocionam e geram resultados. Para empresas que buscam presença online constante e de qualidade, o Estúdio HTA oferece pacotes de vídeos mensais que mantêm a sua comunicação sempre um passo à frente. Estúdio HTA, capturando emoções e eternizando memórias. E se a ideia for deixar tudo com a sua cara, a SIC Ateliê de Personalizados é mestre em transformar imaginação em produto. Canecas, copos, camisetas, moletons, almofadas ou lembranças para datas especiais. Tudo personalizado do jeitinho que você sonhar. O atendimento é exclusivo e cada peça é feita com dedicação para refletir quem você é ou o que você quer comunicar. Eles são o verdadeiro coringa do baralho quando o assunto é personalização. Você imagina, a SIC faz. SIC Ateliê, criando experiências únicas. Vamos falar sobre o tabu, né? Muita gente diz assim: que eu não vou psicólogo é pra louco. A gente escuta muito. Tu tá com ansiedade porque tu tá em falta do que fazer. Ou mesmo, quem tem fé não sofre de ansiedade. Vamos falar disso e depois a gente vai falar sobre a questão de não tomar remédio, né? Não querer procurar pra não tomar nada porque vão me curar. Como a gente lida com esses comentários em meio à ansiedade? Então, tu se sente ansioso, aí tu procura talvez se relacionar ou falar com uma pessoa sobre o assunto e a pessoa vem com essa. Pois é. Porque se tu tivesse o que fazer, tu não tava com ansiedade. Que coisa, né, Paty? Como é que lida com isso, né? Com uma lida sociedade com isso? tão também julgadora. Primeiro, vamos pensar no seguinte. O Brasil, ele tá em primeiro lugar de pessoas mais ansiosas do mundo. Tu acredita? Nossa, não sabia disso. Os brasileiros, que pena a gente tá em primeiro lugar. A gente não queria estar nesse ranking, fala sério, né? Não, esse não. Então, a gente tem uma população muito ansiosa. E a gente pensa assim, poxa, por quê? Né? O que tem aí? Porque causa uma curiosidade. Mas se a gente olhar para a parte socioeconômica, a gente começa a entender. A gente mora num país que a violência só cresce, que o desemprego muitas vezes bate na porta, né? E que o dinheiro às vezes não é o suficiente para tudo que a gente precisa no mês. Então, tem todas essas questões. Tem uma muito interessante, que é a questão do tanto que a nossa cultura, ela destaca a beleza. Ela destaca a beleza, ela destaca a aparência. Talvez seja porque a gente mora, assim, numa região tropical, em que aparece mais o nosso corpo e a gente tem mais essa comparação, né? Mas também nos coloca como um dos principais países que fazem cirurgia plástica. Se eu não me engano, é o que mais faz. Depois de nós, são os Estados Unidos. Né? Então, tu vê como tudo isso, né, vai se juntando. Aí a gente chega nesse teu mito que tu colocou, nessa tabu que tu colocou, né?
é o preconceito, um preconceito enorme ainda que existe em relação à busca da saúde mental, de melhorar o nosso raciocínio, de olhar para nós mesmos, a psicologia ela não é contra a vaidade, né? Mas ao mesmo tempo, poxa, vamos olhar para como tá a beleza dentro de nós, do nosso lado interno, né? Não externo. E é uma quebra de cultura fazer isso muitas vezes, né? Então a psicologia tá aí para fazer essa quebra, mas é um esforço diário. A psicoterapia, ela é um trabalho que muitas vezes as pessoas buscam outras fontes de alívio, né? E alívios muitas vezes imediato, eu tô com tédio, vou ir pro celular. Tô com tédio, vou comer, vou ligar uma televisão, vou olhar uma série. E acaba que aquela ansiedade, ela desce de imediato, mas daqui a pouco ela vai aumentar de novo, porque ela continua ali, né? E às vezes, procura esse lado mais imediato, outras vezes vai procurar... então eu vou lidar com essa minha ansiedade, eu vou falar só com o pastor, só com o padre, ou eu vou falar, enfim, com outras áreas, e não busca a evidência científica que temos para o tratamento da ansiedade, que é a psicoterapia. E dentro da psicoterapia, dentro da abordagem mais estudada para a ansiedade, vem a terapia cognitivo-comportamental, que é o padrão ouro para tratar a ansiedade. Então, às vezes, a gente fica pulando daqui, pulando de lá, e essa ansiedade vai dominando partes da nossa vida que a gente nem percebe. Então, tu tem que entender o que tu tá sentindo, procurar ajuda, principalmente para entender o que tu tá sentindo, para poder realmente ter uma vida de qualidade, né? E criar esse ambiente. Exato, Paty. Porque senão, toda vez que alguém vier te falar que tu tá, que né, depressão é frescura, que ansiedade é drama, enfim, tu não vai saber lidar com aquilo. E hoje o que eu vejo mais que as pessoas estão cada vez mais procurando é essa estabilidade emocional, né? Como ter essa estabilidade emocional? Só que num mundo onde muitas pessoas estão ansiosas, estão sofrendo pelo que nem sabem se vai vir, o que vai acontecer, né? Eu acho que é bem complicado. E eu entendo que o Brasil esteja em primeiro lugar por conta dessa pressão social, socioeconômica e tudo mais, essa coisa que não é previsível. A vida, ela não é previsível e talvez aqui no Brasil muito menos, né? Olha o que aconteceu aí há um tempo atrás também, questão das chuvas, né? Quando teve a Covid, né? Então, tudo isso formou um ambiente perfeito para a ansiedade, ainda muito mais, né? Muito maior. Exatamente. Agora, inclusive, uma pergunta minha mesmo, agora nas chuvas ali que deu... como foi? Teve bastante procura por esse apoio psicológico, porque muitas pessoas, a gente ficou perdido, né? Eu digo por mim aqui, que eu até dei uma pausa nos episódios também, porque não tinha nem... Até aqui deu infiltração e tal, claro que não teve nada catastrófico como em outros locais, mas foi um momento emocional para todo mundo. Que todo mundo ficou... Mesmo quem não foi atingido diretamente, ficou com aquele sentimento triste. Olhava pra TV, era aquelas notícias... Como foi pra ti também, que já mora aqui, né? Lidar com isso, com as pessoas. Perfeito. E contigo mesmo naquele momento. Foi muito difícil, né? Foi maio, se eu não me engano, do ano passado. Foi em maio do ano passado. Eu tava grávida, então eu não saí pra atender, né? Eu me preservei. Sim. Porque nesse momento, enfim, eu sei que eu sou muito sensível em algumas situações e eu acredito que eu não conseguiria estar nesses lugares que daqui a pouco o pessoal tava junto, né? E foi um trauma coletivo, né? Todo mundo sentiu, não teve quem não sentiu. Outros estados sentiram por nós também, né? E eu acho que a primeira coisa que justamente que a gente viu acontecer e foi lindo de ver as pessoas se ajudando. Sim. Né? A comunidade se ajudando, vendo o que era necessário. Isso foi muito bonito de ver. Foi lindo. E aí, essa é uma questão interessante, né? E aí, tu trouxe uma coisa maravilhosa. Porque, Paty, vão acontecer situações difíceis, né? Ninguém tá preparado para uma enchente. Ninguém tá preparado para passar por um luto de alguém querido. Ninguém tá preparado por uma separação, um desemprego, né? Então... vão acontecer esses estressores na nossa vida. A questão é que
a gente vai ter que lidar, porque o nosso psicológico vai abalar, é natural que abale, natural que a gente sinta, mas a ansiedade patológica, ela tá justamente, assim, semanas que eu tenho me sentido mal depois disso, meses, são 6 meses que eu não paro de pensar nas chuvas, que eu não paro de pensar que pode vir a acontecer de novo, então eu tô nessa vigilância, eu tô nessa hipervigilância, eu não consigo sair disso, então daí que a gente vai para esse quadro mais de ansiedade patológica, entende? Sim, sim, com certeza. E acredito que há pessoas que ficaram com isso, né? Muitas, aliás, que perderam tudo, que perderam também pessoas, né? Empresas, Nossa, tudo. foi muito sério. E é difícil lidar com isso. Eu falo por mim também, fiquei extremamente triste, né? Não havia nem ânimo aqui, nós dentro de casa, não havia nem ânimo para se conversar sobre algo a mais, a não ser o que já estava acontecendo. Então, foi um momento muito complicado. E para esses momentos complicados, como a gente está falando agora, que vão acontecer, que já aconteceram, que vão acontecer em algum momento novamente, né? Pode acontecer, mas para a gente não sofrer tanto com momentos, ou a separação, ou sei lá, qualquer coisa que possa te tirar, que possa te gerar ansiedade. Como é que eu posso ter uma vida leve, mesmo com ansiedade? Perfeito. Mesmo que ela seja leve, né? Que seja algumas vezes que aconteça, mas como eu consigo ter essa leveza? Sim, porque eu entendo a tua pergunta, né? Porque o nosso cotidiano, embora seja um cotidiano simples, que a gente tem uma rotina, a gente sabe o que vai acontecer, muitas vezes o celular toca, a gente, né, tem que atender uma ligação que não esperava ou responder uma mensagem ali na hora que tu vê, tem toda essa facilidade do WhatsApp, das redes sociais, mas também o que aumentou os nossos compromissos diários, né? Então, hoje a gente não pode deixar tanto para amanhã, a gente não tem essa desculpa, o celular tá na nossa mão o tempo todo. Então, a gente vai tendo que resolver coisas diárias. E sim, eu entendo a tua pergunta nesse sentido. E como lidar, né? Vamos imaginar 3 círculos aqui, né? Um do ladinho do outro, tem o círculo vermelho, o círculo azul e um círculo verde. No círculo vermelho, vamos imaginar que aí tá toda... Desculpa, no círculo azul. No círculo azul, vamos imaginar que tá aí toda a nossa ação. Planejamento, onde eu quero chegar, como eu estabeleço a minha rotina, os meus compromissos, né? Então, esse círculo, ele tá cheio de dopamina, né? Ele tem adrenalina também. Então, tem toda essa questão, assim, de que, bom, eu sei que eu quero isso pro meu dia, que eu quero isso pro meu ano, que esses são os meus objetivos, né? Agora, o círculo vermelho, a gente vai imaginar que é o círculo do estresse. Então, a gente pode ter o cortisol aí, que é o hormônio do estresse, né? E junto dele vai ter conflitos de relacionamento na nossa semana, né? No nosso trabalho. E vai ter a ansiedade, que a gente falou aqui, por fazer alguma coisa nova daquilo que a gente planejou no azul. Então, eles estão sempre em interação no nosso dia. Né? Não tem como a gente só focar no azul, nas nossas ações e não abraçar esse círculo vermelho em algum momento. Em algum momento vai vir o cansaço, o tédio, a ansiedade, o estresse, isso, né? Tem esses 2 círculos, então, na nossa vida. Agora, vamos considerar o círculo verde, que seria o círculo do autocuidado. Né, que a gente tem aí. Sabe quando o bebê se machuca e a gente diz assim, vem aqui que eu vou te dar um beijinho, né? Seria mais esse círculo do autocuidado, da conexão, do carinho, do afeto, do olhar para si, né? Da ocitocina, esse hormônio do carinho. Então, que interessante seria se a gente posicionasse esse círculo da ação e do estresse dentro desse círculo verde, imagina, né? Eles estão amparados nesse círculo verde, né? A gente consegue seguir o nosso dia com um autocuidado. Vai acontecer a mensagem, mas eu me policio para me perguntar, não, pera, isso pode esperar, né? Eu vou responder às 11 da manhã, eu vou responder de tarde todas as mensagens. É uma forma de estar equilibrando o que eu quero para mim, junto com o estresse, mas equiparando aquele círculo verde, fazendo o autocuidado acontecer durante o meu dia, para que não fique a gente vivendo na emergência, sabe, Paty? Eu não sei se fez sentido essa questão dos círculos. Sim, porque... E também a questão do previsível, da tua rotina. Se tu, por exemplo, fizer uma rotina
até meio-dia eu vou fazer as minhas coisas, vou fazer tal... É uma previsibilidade que a pessoa tem e automaticamente não gera tanto a ansiedade. E após o meio-dia, eu vou até às 3 horas da tarde, eu vou responder as mensagens. Se ela ter essa... Vamos dizer, uma rotina que ela coloca para ela mesma, mas que também ajuda na questão da É um autocuidado. É a gente poder viver uma vida de autocuidado, embora tenha os nossos objetivos, embora tenha os estressores também desses nossos objetivos, sabe? Então, eu vou estar me perguntando mais, tá? Como é que eu tô me sentindo? Às vezes eu preciso apenas me espreguiçar, me alongar, né, bocejar, tomar um gole d'água, sair um pouco, olhar, né, para fora, olhar para a natureza, botar uma música. Então, tem como levar o dia com mais autocuidado nesse sentido. Às vezes, a gente dá técnicas para o paciente chega daqui a pouco, mas não funcionou. Tá, mas essas técnicas, elas têm que estar no teu dia e não no momento que acontecer a crise. Né? Então, a respiração diafragmática, que é outra técnica que a gente dá, né, para a pessoa... respirar profundamente em 4 segundos, segura mais 4 segundos e solta o ar devagarinho em 6 segundos, né? Essa técnica também é bem importante para a gente voltar a respirar pelo diafragma, pela barriga, né? E porque hoje em dia a nossa respiração, até isso mudou, né? A respiração é curtinha. Então, Paty, são situações, ou então a fazer uma lista de frases de enfrentamento que a pessoa possa ler para se encorajar, enfim. São técnicas que a gente dá para a pessoa praticar durante a semana, durante o dia, e não para fazer na hora que está a crise. Então, vamos imaginar que esse autocuidado, o círculo verde, é como se fosse uma poupança, né? Tá lá, eu tô cuidando dela. Dá um estressor, né? Entrei num conflito, não esvazia completamente. Eu tô olhando para mim, eu fui na academia, eu tô hidratada, né? Eu tô saindo com amigos. Tem que estar cuidando desse lado. Não, né? com certeza, porque um exemplo, né? O que pode gerar isso? Eu vejo que hoje a gente vive num mundo, o podcast é voltado para mulheres, e a gente vive num mundo com mulheres multitarefas. Ai, perfeito. Que fazem 1001 coisas, cuidam da casa, sim, cuidam Paty. do trabalho, cuidam dos filhos, cuidam até do marido. Aí os pais também têm essa questão. Às vezes tem pais que têm uma dependência, né, dos filhos e vão Perfeito. resolver isso. Nossa, Então, sim. ela não consegue sair desse ciclo, ela se sente ansiosa por não poder abraçar tudo, né? Então, essa questão de também trazer esse assunto à tona aqui no Primeiras Damas Podcast é por essa visão, por ver cada dia, cada vez mais as mulheres, como é muito legal a gente conquistar tudo que a gente quer, né? Mas, ao mesmo tempo, tem a cobrança de você dar conta de tudo. E as pessoas estão aí pra cobrar. E às vezes não é as pessoas, é você mesmo que tá se cobrando sempre, né? Eu, como mulher, vou dizer assim, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer... E se eu não lembro, tu se sente, às vezes, até incapaz. Que Não, coisa. pai, eu não vou, né? Não vou dar conta, enfim. Então, é muito importante que a gente tenha essa abordagem, né? A gente trouxe um pouquinho hoje desse assunto. E, para finalizar, eu queria que tu dissesse... para alguma mulher, para as mulheres que têm vergonha até muitas vezes de procurar essa ajuda, de admitir que está ansiosa, o que tu falaria para essa mulher que está ali com vergonha de, né, com esses traumas também, mas está com esses tabus de que ela não precisa de ajuda? Ai, acho que a primeira coisa é que o profissional que vai ouvi-la, ele não vai julgar. Né? Ele não vai julgar, ele vai justamente compreender a tua história de vida e entender junto com te ajudar nesse autoconhecimento para que assim tu potencialize as tuas habilidades, sabe? Então, esse autoconhecimento de si, de como funcionam os teus pensamentos, de como tu pode lidar com as emoções, porque a gente viu bem isso aqui, né? A gente não vai acabar com a ansiedade, a gente vai ter que aprender a lidar com ela. Então, porque ela acaba nos prejudicando se a gente não olha para isso, né, Paty? Com certeza. E dessa forma a gente procura, então, mais qualidade de vida. A gente não fala em terapia de cura, a gente não fala em cura, mas a gente fala em remissão dos sintomas, a gente fala em qualidade de vida. E é uma mudança, é uma transformação, quando a pessoa começa a se conhecer e se perceber,
né? Não, olha só, isso aqui eu tenho que melhorar. Nossa, nisso aqui eu sou muito boa. Então, melhor autoestima, percepção de si. Ela tem que olhar para dentro de si e ver o que precisa ser feito, né? Não adianta nada, alguém fulano vem falar, e você precisa procurar ajuda, né? Mas a pessoa precisa ter essa percepção, né? Então, fazer a terapia também é uma forma de autocuidado. A psicoterapia é tudo de bom. Eu vou puxar a brasa mais pro meu assado, assim. É transformadora, né? O trabalho do psicólogo de poder estar junto com a pessoa e é um espelho, na verdade. Ele tenta refletir o que ele está vendo e a pessoa se escutando também pode nomear as coisas. E isso traz mais clareza quando a gente nomeia o que está acontecendo, né? Porque a gente, no caso, fica só sentindo e a gente não divide com ninguém os nossos pensamentos, a gente vai guardando do jeito que tá. Quando a gente fala alto, a gente consegue se escutar. Fora que uma curiosidade bem interessante é que a psicoterapia, ela já é vista até em exames de ressonância, tomografia, que há uma diferença até cerebral. Então, a parte do córtex, por exemplo, ela funciona muito mais, ela fica ativa muito mais, né, no decorrer de um processo terapêutico. Então, a gente precisa levar mais a sério, sabe? A saúde mental como um todo. Hoje, muito mais do que já se foi falado, né? Então, eu queria te agradecer muito, né, por esse episódio que foi lindo, que trouxe várias reflexões, que com certeza já comenta aqui se tu gostou desse episódio, se ficou alguma dúvida, se a gente conseguiu esclarecer um pouco desse assunto que tem várias vertentes, né, várias nuances para onde ir. Tem, sim, nossa. E a gente, né, no decorrer dessa terceira temporada, a gente volta de novo com esse assunto, com uma outra questão. E é muito importante simplesmente que a gente fale, né? Então, eu quero te agradecer o teu tempo, né? A tua dedicação para vir aqui hoje e falar que eu tô muito feliz. E é isso aí. Queria também falar pro pessoal que quiser, daqui a pouco, contratar não, mas procurar o trabalho da Manuela, como é que faz? Eu vou deixar, de repente, meu e-mail, meu Instagram. Aqui na descrição. Pode ser, para entrar em contato, se tem interesse. Pra conhecer um pouquinho mais do teu então, trabalho. Dividir comigo alguma dúvida que ficou do que eu falei, né? Eu trouxe técnicas, de repente, aqui bem... muito rapidinhas e de repente não ficou bem explicado, sabe? Então, eu tô à disposição nesse sentido também, tá bom? Perfeito. Se tu quiser deixar algum agradecimento, mandar algum beijo, pode ficar à vontade. E eu quero primeiro agradecer a oportunidade, Paty, te desejar muito sucesso, que tu tenha conexões bem verdadeiras de coração para coração aqui e que floresça cada vez mais, tá? O podcast aqui. Então, muitas bênçãos, tá? Amém. E um beijo, então, pro meu esposo e pra Esther, que ficaram lá juntinhos, né? E é isso. Esperando a mamãe. Eu também queria te entregar um presente da SIC, deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Da SIC Ateliê. Um beijo pra Kate lá, que mandou. Obrigada, que amor. Um presentinho pra ti. Toda vez que tu olhar pra essa caneca, que tu possa lembrar desse momento que tu viveu aqui, né? Que foi dessa troca que a gente teve. Eu aprendi muito aqui hoje, muitas coisas que eu não sabia, muitos olhares. E é muito bom essa conversa, né? Essa troca, para que a gente possa esclarecer fatos para outras pessoas e inspirar pessoas. Esse é o grande tchan aqui do Primeiras Damas, que é inspirar pessoas. Ai, que legal. E, para finalizar aqui, então, esse episódio não foi só sobre a ansiedade ou só sobre a Manuela. Foi sobre mim, sobre você, sobre todas nós. Foi sobre as vezes em que a gente sentiu o peito apertar sem motivo, sobre noites mal dormidas, pensamentos acelerados e aquele medo que a gente nem sabe de onde vem. Sobre o silêncio que escondemos atrás de um tá tudo bem, mesmo quando não tá. Mas também foi sobre se permitir sentir. Sobre reconhecer que ter ansiedade não é fraqueza, é humano. É sobre você que saiu desse episódio com vontade de se escutar mais, e isso vale muito a pena, gente. De se acolher com mais carinho, de dar um passo em direção ao cuidado que você merece. Então, já valeu. Porque não é à toa que a peça mais poderosa do jogo é a dama. Toda semana, uma nova convidada, um tema novo para inspirar você.
O Primeiras Damas é meu, é seu, é nosso. E fiquem com Deus e até a próxima.